Quanta luz nesse... Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse encontro fraterno do Centro Vicente Paulo. Hoje nós teremos a nossa palestra Gentileza do Dia a Dia com Geraldo Campetti. E agora nós iniciaremos a nossa prece inicial com a Carmesita. Boa noite a todos. Que Jesus esteja conosco, nos intuindo o nosso palestrante da noite de hoje. Que tenhamos uma noite muito abençoada. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos que somos por essa doutrina tão consoladora. Doutrina essa que nos convida à nossa transformação moral, que nos convida, Senhor, a buscar o Teu Evangelho. Rogamos aos bons espíritos que estejam conosco neste momento, e aqueles espíritos desencarnados também, que estão ávidos pelo conhecimento, que possam também sorver as palavras da noite de hoje. Que o nosso companheiro Geraldo seja muito bem intuído pelos amigos espirituais e que tenhamos um banquete espiritual. E assim, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai e Criador, iniciamos a reunião da noite de hoje. Gratos que somos. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Queridos amigos e irmãos, muito boa noite a todos vocês, muita paz em Jesus, nosso Mestre. Queria agradecer a Carmesita, agradecer ao nosso amigo Leandro, o convite, a oportunidade de estarmos nesta casa de oração, de trabalho, de assistência, a oportunidade em receber cada um de vocês também. Muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela consideração. Dizer que nós vamos ter esta hora de conversa sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, e que vocês possam participar. Por favor, fiquem à vontade para os seus comentários. Se tiver alguma pergunta também, dentro das nossas possibilidades, nós vamos esclarecendo. E eu queria iniciar o tema da noite com este gesto. Esse gesto que significa um abraço virtual, porque uma das formas de nós sermos gentis é nós abraçando, é nos abraçando, é nos permitindo um aconchego, um carinho, um compartilhar do amor que toca profundamente o nosso coração. A gentileza também, ela está num sorriso que pode ser expresso nos nossos lábios, que pode ser expresso também nos nossos olhos, um sorriso que, segundo Madre Teresa de Calcutá, começa exatamente com um sorriso de uma criança, a paz que nós desejamos ao mundo. Então, a paz do mundo começa num sorriso de uma criança. O sorriso também é uma demonstração de gentileza. E quando nós pensamos em gentileza, vocês podem ficar inteiramente à vontade para escreverem o que imaginam sobre gentileza, o seu significado, o seu conceito, o que vocês recordam sobre a gentileza. Enquanto nós vamos conversando e a gente vai trazendo a participação de vocês. A gentileza é uma palavra, parece ser mágica. É uma coisa tão impressionante, porque quando nós pensamos na gentileza, a gente só pensa em coisa boa. Gentileza só traz coisa assim que é saudável, que nos causa um bem-estar. A gentileza nos leva à paz, nos traz e propicia a felicidade. A gentileza é quando nós olhamos com amor, com interesse de ajudar em nosso próximo.
quando nós olhamos nos olhos do nosso semelhante, e agora mesmo à distância, nós nos olhamos uns aos outros através dos recursos da internet, quando nós nos abraçamos virtualmente, nós estamos exercitando a gentileza, que são gestos pequenos, coisas aparentemente insignificantes, mas que devem compor o nosso cotidiano, devem fazer parte da nossa agenda diariamente, porque à medida em que nós formos exercitando a gentileza, mais gentis nós vamos nos tornando. E aí seremos aqueles agentes da paz, da mudança para um mundo de regeneração como nós tanto almejamos e como já está acontecendo com o nosso planeta Terra. Uma bênção que vai nos propiciar essa relação fraternal, porque todos somos irmãos, e solidária, porque todos devemos nos estender as mãos para ajudarmos-nos mútua, reciprocamente. Então, o estender as mãos é também um gesto de gentileza. A gentileza está associada à bondade, está associada à amabilidade para com todos, como Marcelo Esteves coloca, diretamente da Argentina, né? A Cidinha diz que faz parte das nossas atitudes com o nosso semelhante. Exatamente. O dia a dia, essa amabilidade, esse contato. Lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem do Espírito Lázaro, quando vai nos trazer exatamente a informação nas instruções dos Espíritos do capítulo que é o de número 9, quando fala bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Esta expressão está no Sermão do Monte, quando Jesus ele inicia esse discurso inesquecível e transformador com as chamadas bem-aventuranças. Quão felizes, quão alegres serão. Então, ele coloca em dado momento, depois de falar da característica da humildade, que é a virtude por excelência e que dá a base para todas as demais que verão na sequência, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Veja, a mansuetude, a docilidade, a afabilidade, que coloca aqui exatamente o espírito Lázaro, numa mensagem recebida em Paris no ano de 1861, quando Lázaro diz assim, a benevolência para com os seus semelhantes. Veja, benevolência para com os seus semelhantes. Benevolência significa nós sermos bons, caridosos, ou sermos aqueles que somos esforçados em tentarmos, né, a busca da bondade, enfim, de nós procurarmos sermos aqueles que vamos ajudar o nosso próximo. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo. Veja, a benevolência para com o semelhante é fruto do amor que a gente tem para com o próximo. Ou seja, se nós amamos o nosso próximo, nós somos benevolentes para com ele, para com o nosso semelhante. Produz a afabilidade e a doçura. Então, aquele que ama o próximo, que é benevolente, ele é doce, ele é afável, que são as duas formas de se manifestar, que são suas formas de manifestar. Manifestar o quê? A benevolência. A benevolência se manifesta, então, através dessa docilidade, desta mansuetude, desta afabilidade. Daí a recomendação de Lázaro, para que nós sejamos efetivamente mansos, doces, e sejamos aqueles que trabalhemos esta amorosidade. A gente poderia dizer, mas eu tenho ainda dificuldade em amar. Eu não consigo amar espontaneamente. Mas o amor também é uma conquista, que a gente vai exercitando e aprendendo com o passar do tempo. A gente começa amando um pouquinho, depois vai aumentando, e esse amor vai crescendo. Na relação com o próximo, porque é necessário que seja solidária, porque nós nos estendemos as mãos, nós somamos esforços, nós estamos juntos, por isso solidário, e fraternos, porque somos irmãos. A gentileza passa a ser um componente natural do nosso perfil, que vai constituir o nosso currículo vitae. A importância de nós sermos gentis no dia a dia,
como algo natural da nossa própria expressão. E a gente vai ver como a gente consegue isso, não é? Evidentemente, num trabalho de uma travessia, de um caminhar, de esforços que precisam ser empreendidos, mas cujos resultados são perfeitamente possíveis e passíveis de serem alcançados, se nós realmente perseverarmos. Então, que coisa tão bonita a gente vê aqui. O Lucas está dizendo, né? Fala o que a gente não merece. Lucas, muito obrigado, viu, pelo apoio, pela consideração, carinho, né? Dizendo que a nossa presença, com sensibilidade, né? Um coroamento para essa noite entre amigos. Que Jesus nos abençoe a todos, né, Lucas? É uma benção o Evangelho de Jesus, que é esse roteiro da nossa vida, o Espiritismo, que é essa luz no nosso caminho para facilitar a gente seguir esse roteiro. Veja que a conjugação de Evangelho e Espiritismo tem tudo a ver, dá tudo muito certo, e a gente tem, assim, as condições todas para a gente seguir nesse caminhar que seja em busca da felicidade que todos nós almejamos. Então, vejamos. Nós já temos algumas premissas, e eu estou vendo vocês aqui, né? O Sinésio está dizendo é fazer algo mais pelo bem do próximo, ser gentil. A gentileza é quando nós, Sinésio, a gente faz algo mais além do próximo. E Emmanuel tem uma mensagem evocativa exatamente nesse sentido, que a gente precisa fazer algo mais, algo além do comum, porque a natureza já nos serve, a natureza tem uma gentileza impressionante, porque tudo é serviço, tudo é oferta, tudo é respeito, tudo é justiça equitativa no funcionamento das leis naturais, que são as leis divinas. Nós, seres humanos, com a razão, é que entramos com o livre-arbítrio, às vezes deturpando um pouco esta caminhada, e aí nós sofremos as consequências, não é? Não como punição, como castigo de Deus, mas como consequência, que a cada um é dado segundo as suas obras, e é a questão da meritocracia. Evidentemente, na lei divina isso existe, e é muito justo e equitativo, não vai cobrar além do que a gente pode dar, não vai ofertar mais do que a gente merece, é tudo sob medida e no tempo certo. A lei de causa e efeito funciona assim com a reencarnação, com o tempo, e a gente vai aprendendo, não é? A Cidinha lembra, solidário para não ser solitário. Esta é a citação que está em Joana de Ângeles. Ela que nos fala, quando nós somos solidários, nós não somos solitários. Veja como é importante. Solidariedade, nós estarmos interessados, dispostos e disponíveis para a assistência ao nosso irmão. Porque disponível é quando a gente tem, assim, né, tempo. Eu arrumo tempo, eu estou disponível. Eu tenho aí algum espaço, alguma, né, condição de ajudar. Então, estou disponível. Mas, além disso, eu tenho que estar disposto, porque a disposição implica em eu querer fazer. Porque, às vezes, eu tenho disponibilidade, mas não tenho disposição, né? Eu tenho até tempo, mas não tenho interesse. Ou, às vezes, eu tenho interesse e não tenho tempo. Aí é relativo, né? Porque questão de tempo, todos nós temos tempo. Não existe a pessoa, eu não tenho tempo. Às vezes as pessoas chegam e dizem, nossa, Campestre, mas você é uma pessoa extremamente ocupada, fica até constrangido de chegar, e eu fico constrangido com isso. Porque o tempo, ele é o tempo para todo mundo. É o mesmo tempo para todo mundo. Agora, a gente precisa aprender a valorizar esse tempo riquíssimo, essa oportunidade belíssima que a gente tem, sendo organizado, disciplinado e sabendo eleger prioridades. Aí a gente vai aproveitar bem o tempo a nosso favor e também a favor do nosso semelhante. E aí, nós queríamos compartilhar com vocês, enquanto vocês vão participando, vão escrevendo, um texto que está nesse livro lindo, mas é tão lindo, olha só que bonito, o Pai Nosso, que é do espírito Meimei, essa educadora, essa evangelizadora, a Meimei, que vem nos trazer pela psicografia do Cândido Chico Xavier, uma carta materna. E aí coloca assim, Meimei, não é? É isso mesmo, Márcia Rigonati, muito obrigado pela presença, diretamente lá dos Estados Unidos, não é? Tempo é questão de prioridade e vontade. Tempo é questão de prioridade, de disciplina e de organização, não é? A gente se organiza para ganhar tempo, a gente sabe eleger prioridades, porque nós vamos fazer tudo o que é importante e necessário fazer, sem estresse, daí a gente tem que ter a disciplina, porque tem um momento certo de fazer cada coisa, não é? Ok? Muito bem. A Sônia está ali. Geraldo, o elogio na casa espírita é benéfico ou pode alimentar o ego? Olha, o que tem a ver o elogio com a gentileza, né? Né, Sônia? Às vezes a pessoa quer ser gentil e ela elogia. Nossa, Campete, o elogio é uma coisa negativa, não pode ter elogio na casa espírita.
Hoje, no Evangelho pela manhã, que eu tenho a satisfação de fazer todo dia com a minha querida mamãe, a gente lê sempre uma história ou uma passagem do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Aí, antes a gente lê um livro Venha Seja Minha Luz, que é de Madre Teresa, dos escritos dela. Esse livro eu recebi de presente da minha maninha querida Luziane, que é da Bahia, e maravilhoso o livro. Nossa, impressionante. E a gente lê então uma historinha do Lindos Casos do Chico, e depois o Evangelho, segundo o Espiritismo. E hoje nós lemos exatamente uma história que dizia respeito a isso, o trabalho que Chico Xavier estava fazendo no Centro Espírita, isso em Pedro Leopoldo, lá no Luiz Gonzaga, que era o nome do Centro Espírita, né, até hoje. Ele começava o trabalho de segunda a sexta-feira, 9 horas da noite, e acabava 2 da manhã. Todo dia desse jeito, trabalhando intensamente, não é? E às vezes as pessoas iam fazer os comentários do Evangelho, faziam a leitura, um comentário, e houve a recomendação para que não se fizesse referências elogiosas ao médium. Porque, na verdade, o médium já tem todas as suas dificuldades, os seus problemas, não é isso? E aí você vem com elogio e tudo, pode levar, né, aquela questão do ego aí, da vaidade e tudo mais. E pode ser prejudicial. Assim, quando a gente analisa a questão, não existe propriamente nenhum problema no elogio. O problema está em o elogiado acreditar no elogio. Aí é um problema, não é? Porque você vai sentir, sim, eu sou aquilo. Não. Na verdade, quando a pessoa faz um elogio, a gente tem que tomar como estímulo, como incentivo. E você transfere toda aquela gratidão que a pessoa está fazendo à espiritualidade, a Jesus, a Kardec, a Chico, já está desencarnado, né? Vai fazendo, transfere para esses que têm merecimento. A gente ainda não conquistou esse merecimento, nós estamos numa caminhada, né? A gente tem muito ainda, somos tarefeiros, somos ainda pequeninos demais. Então vamos tomar um estímulo para, olha, eu agradeço muito, ainda nós vamos chegar lá, não é? E vamos seguir em frente. Então, o elogio, quando sincero, deve ser tomado como estímulo, mas ele nunca pode ser para bajular. Tá certo, Sônia? Senão ele perde o seu sentido. E a gente, ao receber o elogio, não deve ficar acreditando muito nele, não. A gente tem que tomar assim, opa, ainda vou chegar lá, estou aqui me esforçando, o mérito não é meu, nós somos meros instrumentos, não é isso? E a Elaine está dizendo que tem esse livro é o Pai Nosso, né? Você está falando, né, Elaine? Que bonito, é um livro lindo, quem não tiver, por favor, adquira, porque é maravilhoso. Então, é uma carta materna, né? Enquanto a Carmesita fala aqui, a gentileza nos leva à generosidade, tem tudo a ver. Generosidade, bondade, caridade, respeito, tá vendo? Tudo tem a ver com gentileza. A gentileza é uma expressão do amor em ação. Então, ele associa, né? Ela associa várias coisas que são muito, muito úteis, não é? Então, exatamente isso. A Edna está falando, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, igualdade. Isso aí é chamada empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro. A gentileza tem tudo a ver com empatia, tem a ver com a alteridade, que é considerar o outro, tem a ver também com a questão da assertividade, da gente respeitar o direito do outro. Daqui a pouco nós vamos passar os 5 passos para nós sermos gentis. Anotem aí, segure que ainda nesse encontro a gente vai ter essa receita, entre aspas. Tudo aqui à luz da reflexão que o Evangelho de Jesus, na claridade que o Espiritismo nos proporciona, para a gente poder entender assim de maneira fácil. Então, uma carta materna. Meu filho, veja, a Meimei aqui está trazendo uma carta de uma mãe para um filho. Se procuras a bênção da felicidade, quem não procura a bênção da felicidade? Todos nós queremos ser felizes, não é? Não te esqueças de que o reino do céu começa em nosso próprio coração. Aqui já começa a lição maravilhosa, né? Essa psicografia do Chico, o Espírito Meimei trazendo aqui, né? Então, se a gente está procurando a bênção da felicidade, a gente não pode se esquecer, não, de que o reino do céu começa onde? No coração. O reino do céu está dentro do coração, isso já dizia Jesus, né? O reino de Deus é implantado no nosso coração, não está fora. E de que o primeiro lugar onde devemos trabalhar por ele, ou seja, pelo reino dos céus, né, é na própria casa onde vivemos. Então, o lar, a casa, os parentes, familiares, esses mesmos, aqueles que têm, né, às vezes é difícil, nem sempre é simples, às vezes nós, né, nem sempre temos assim aquela relação de afinidade, às vezes somos espíritos que retornamos aí num processo, né, de endividamento, e a gente tem que acertar algumas contas, né, Lucas? E a gente vai ali
como não é tão simples, mas nós estamos aqui para isso, para aprender a amar, aparando as arestas necessárias. E aí entra a gentileza, a tolerância, a indulgência, tudo isso remete à gentileza, a respeitar a condição do outro, não é? E aí continua, então, esta carta linda. A alegria verdadeira nem sempre é daqueles que dominam, mas nunca se aparta das almas generosas que aprendem a espalhar o bem. Olha a generosidade que a Carmencita falou, está aqui no conceito de gentileza. Quer dizer, quem está procurando alegria verdadeira não vai ser daqueles que dominam. Ó, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra não vai ser daqueles fortes, daqueles brutalhões, no sentido de que vão conquistar pela violência, pelo domínio, forçando, né? Às vezes, assim, submetendo os outros no processo de escravidão, seja sentimental, emocional, psíquica, seja física, jamais. Mas esta alegria verdadeira nunca se aparta, ou seja, nunca se separa das almas generosas. Há necessidade, se nós queremos ser alegres verdadeiramente, de que nós sejamos generosos, né, que aprendem a espalhar o bem. A generosidade espalha o bem. Disse que gentileza gera gentileza. E a gentileza, esse gesto gentil, pode desarmar um coração que estava prevenido. Às vezes a pessoa está pronta para brigar, não é? Aí você vai com gentileza, ela desmonta. Ela, mas não esperava isso e tudo, e ela fica meio assim, sem saber até o que fazer. Aí você vai e acolhe, você recebe tantos discursos de ódio, né? Esses haters espalhados mundo afora, esses grupos que tendem a polarizar, gerar discussões, vivem aprontando tantas coisas no sentido, né, de desentendimento, de violência, de criminalidade, ainda de uma certa maldade, não é? A gente tem que trabalhar tudo isso para poder ir superando com a nossa própria ação. O Lucas diz assim, no mundo de corações tão duros, a gentileza é o abraço gentil, que mais liberta e sensibiliza almas que um dia esqueceram o amor. Se esqueceram do amor. Exatamente, Lucas, Emanuel. Olha só, é isso. Mas vai ver que é tão interessante a expressão de Jesus, até naqueles corações que ainda não tinham se despertado para o bem, Jesus acolhia, Jesus recebia. E a gente percebe isso nitidamente, né, na expressão dele, numa mensagem de Hilário Silva, num livro que é capítulo de número 62 do livro que comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, daquela coleção Estudando a Codificação. Uma mensagem ali no caso desse livro, são vários espíritos, e Hilário Silva traz essa mensagem tão linda, que Jesus sempre viu o nosso lado, né, o nosso lado bom. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Então é impressionante isso. Diante disso aí, Lucas, a gente tem exatamente que trabalhar a generosidade, porque nós estamos diante dessa questão de enfrentamentos, de desafios, e é por isso mesmo que a gente tem que dar o exemplo. Ah, é tão difícil, mas é porque é difícil que a gente tem que fazer. Mas se fosse fácil, já estaria fácil, já estaria feito. O desafio vem para a gente poder exercitar. Ah, tá difícil, tem muita gente com ódio para a gente exercitar o amor. Ah, tem muita gente ainda que briga para a gente levar a paz. Tem muita gente que está aí empreendendo divisões, tudo é para a gente buscar a união. É isso, generosidade, meus irmãos, para conosco, inclusive, e para com o próximo. Nós estamos precisando de generosidade. E um gesto de generosidade pode mudar a vida de uma pessoa. É impressionante. Nós vamos ver alguns exemplos tão bonitos aqui, enquanto vocês vão participando aí, né? Que beleza. Diz assim, então, a nossa querida Meimei. Se queres que a tranquilidade te acompanha ou te acompanhe, busca ser útil. Olha, se nós queremos ficar tranquilos, consciência tranquila só vem com o dever retamente cumprido, como nos ensina André Luiz. E ter essa paz de consciência é quando nós somos úteis. Sermos gentis é sermos úteis. A pessoa que é gentil, ela é útil. Ela é útil por quê? Porque ela beneficia. Como fala a Carmencita, gentileza também é caridade. Proporciona empatia. Empatia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Quando nós nos esforçamos para enxergar com os olhos do outro. Caminhar com as pernas do outro. É tão difícil isso, não é? Mas é verdadeiramente o conceito evangélico de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa empatia, para não julgar, para não condenar. E aí fica
Evidentemente, mais fácil sermos gentis. Como fala Elisa, a paz está em cada um de nós. E esta paz que está dentro de nós que nós vamos semear mundo afora, pela nossa própria ação, pelo nosso pensamento, pela nossa vibração, pelo nosso sentimento, pelas nossas palavras. Que sejam sempre construtivas, sempre em prol do bem, porque nós vamos criando uma ambiência, uma aura assim ao nosso redor que seja propiciadora de um acolhimento espiritual salutar. Nós vamos nos sentir bem protegidos e também teremos condições de proteger aqueles nossos irmãos que conosco caminham. Então, veja, se nós queremos a tranquilidade, nós temos que buscar ser útil. Por que foges de teu pai? Olha aqui a explicação e, ao mesmo tempo, a convocação que ela faz. Quando cansado e abatido, mostra uma fisionomia preocupada. Às vezes nós temos essa relação, a pessoa chega, está de fisionomia preocupada, está cansado ali, de repente está abatido, e a gente foge, não quer nem saber, nem procura e tudo. Será que não era o caso de se aproximar, ser um pouco gentil, observar um pouco, estar solícito, à disposição, disponível para o outro? Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Não precisa nem falar muito, porque às vezes a pessoa não quer ouvir, mas se coloque à disposição, para a pessoa sentir que pode contar conosco. Essa pergunta, o que eu posso fazer por você, pode salvar vidas. Assim a gente aprende com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O que eu posso fazer por você? Às vezes a pessoa que está à beira ali de uma atitude infeliz, ela só está precisando de uma ajuda, de um aconchego, de um carinho, de um reconhecimento, de alguém que possa estar junto, estendendo as mãos, dividindo as dores, compartilhando os sofrimentos. Isso faz parte da caminhada, isso é ser solidário, isso é ser fraterno. A Márcia diz, quando alguém vem nos atirar pedras, vamos retribuir com flores. Exatamente o que o Evangelho nos ensina, e que Jesus vivenciou na sua existência, inclusive recomendando, não é? Não retribuir o mal com o mal, mas retribuir o mal que nos chega com o bem. Isso é gentileza. Nós somos gentis quando a gente recebe o mal e a gente retribui com o bem. Dá aquele tapa de luva, não é? Não para querer provocar, nada disso, mas é para nós demonstrarmos para nós mesmos que a gentileza faz bem. A gentileza, segundo a Janilza, que tem toda a razão, gera saúde. A pessoa gentil, ela é saudável. E pode até ser que tenha uma enfermidade ou outra, questão física, orgânica, mas espiritualmente a pessoa é saudável. E aí a gente vai ver algumas questões sobre isso, de como conquistar essa gentileza, não é? Diz assim, Meimei, por que te afastas da mãezinha quando observas o orvalho das lágrimas em seus olhos? Oh, se tem um ente querido, a mãezinha principalmente está chorando, vamos chegar, abraça, faz um carinho, não é? Senta, chora junto. Chico Xavier, quando não podia ajudar o semelhante, ele sentava e chorava junto com ele, que é uma forma de ajudar, né? Às vezes não tem como ajudar de outra maneira, a não ser silenciando, né? Juntando ali só a presença já faz uma diferença enorme. Aproxima-te deles e faz-lhes sentir que tens um coração compreensivo e amoroso. Olha, o nosso coração compreensivo e amoroso. Vamos nos aproximar daqueles a quem a gente ama, com quem a gente se relaciona, para a gente poder trazer aqui esse amor, né? O nosso coração compreensivo, amoroso. Isso vai facilitar muito o entendimento das relações. Um fio d'água transforma o deserto em oásis. Olha, um fio d'água transforma o deserto em oásis. É uma coisa pequenina, não é? É como aquele pássaro, por exemplo, com o biquinho dele vai levar uma gota d'água para apagar o incêndio. Está fazendo, né? Ou como aquele indivíduo que estava à praia e de repente, né, no entardecer e tudo, já lançando as estrelas ao mar, né? E alguém chega e diz, mas você não vê, é impossível, está cheio aqui e tudo e tal, né? Que diferença vai fazer? Ele pega uma assim, joga, né, ao mar, lança para esta fez a diferença na sua vida. Então, é o que a gente pode fazer, não é? A Marcela diz assim, como sempre em Jesus encontramos os exemplos de tudo, nosso guia e modelo. Isso mesmo, Marcela, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia para ser seguido, modelo para nos servir de inspiração. Vede Jesus. Jesus é o protótipo da humanidade real.
Jesus representa a síntese da ascensão humana que nós podemos atingir. Jesus é o Filho do homem e é o Filho do Pai. Jesus é o Cristo de Deus, que nos serve exatamente nessa presença que não é meramente física, mas espiritual, né? Nós estarmos juntos, porque nós manifestamos Jesus dentro de nós, quando nós chegamos junto do outro e somos, assim, aqueles que nos estendemos as mãos solidária e fraternalmente. Então, diz aqui, a gente tem que entender, esse fio d'água transforma o deserto em oásis. Um gesto de carinho opera milagres. Nossa, gente, uma coisa pequenina que a gente faz vai fazer toda a diferença. Às vezes não tem nem ideia da dimensão de algo que a gente faz assim. Estava assistindo um programa de talentos na TV Cultura, e um rapaz que tirou 10 em tudo, foi impressionante na apresentação dele, e aí uma das atrizes que estava avaliando e tudo, e ele disse, olha, uma frase que você disse mudou a minha vida. E ela ficou muito reconhecida e tudo, e é interessante, porque foi um estímulo que ela passou, porque ele recebia vários nãos, ele recebia assim que ele não era capaz, ele não tinha condições, que não tinha aparência, que aquelas coisas, um monte de coisa. E ele foi e superou tudo isso. Porque não é a questão da beleza física, é a questão da beleza interior. A questão é do esforço que a gente pode fazer para nos superar. Não ficar superando o outro. O nosso grande desafio é a autossuperação. Não é vencer o próximo, é vencer a nós mesmos na nossa batalha com a nossa inferioridade. E isso também é ser gentil, tendo tolerância, paciência, indulgência e perdão para conosco mesmo. Bota o alto na frente de tudo isso. Auto-perdão, auto-indulgência, autocompreensão. É preciso autopaciência. É preciso que a gente também não queira dar todos os passos de uma vez, que a gente não vai dar conta. Nós vamos passo a passo. E um gesto de carinho opera milagres, realmente. O carinho, ele transforma, ele modifica, ele permite o acolhimento, o recolhimento, a inserção, o pertencimento. Nós todos somos acariciados constantemente pela misericórdia de Deus, que nunca nos falta na sua presença amorosa. Jesus, imagina esse nosso irmão maior, quanta amorosidade, quanta gentileza, generosidade não tem para conosco. Os amigos espirituais que nos acompanham, que estão nos assistindo, que estão nos protegendo, quanta gentileza, quanta generosidade, quanto amor. É bom que a gente retribua um pouco, no sentido de que a gente vai fazer esperando a retribuição, mas nós já temos o dever de retribuir o tanto, muito que a gente tem recebido. E eu costumo dizer que por mais que a gente faça, ainda será muito pouco diante do muito que nós temos recebido, de tudo que nos tem sido feito. E nós precisamos, então, trabalhar nesse sentido, não é? Quanta gente espera construir o reino de Deus, acendendo fogueiras de entusiasmo na praça pública e esquecendo no frio da indiferença aqueles que o céu lhes confiou. Olha só, você quer fazer exterior, né? Você quer botar ali tudo para fora para os outros verem, fazer aquele alarde, né? Soar ali a trombeta, fazer o maior barulho, né? Como publicando lá na oração, na frente do templo, enquanto ali o samaritano estava lá, né? Quietinho e tudo mais. Veja, né? E aí? O fariseu e o publicano, né? Na verdade, o publicano é quem fez a oração silenciosa, o fariseu é que fez o estardalhaço, não é isso? Bom, então aqui, é no sentido de que nós devemos nos recolher. O gentil, aquela pessoa que é gentil, ela não tem que ficar assim, olha, aqui, ó, tá estampada na minha cara, eu tenho uma faixa aqui que eu sou gentil. A gente demonstra pelas ações naturais. A gente não fica fazendo propaganda disso. E agora, é claro, gentileza gera gentileza. Por isso que a gente vai nessa corrente do bem também, espargindo cada vez mais a luz, né? Então ela coloca meio, guarda a paz contigo, a fim de que a possas distribuir. A gente precisa ter paz para distribuir a paz. Ninguém é pacificador se não alimenta a paz, não é? Por isso que a gente tem que alimentar essa paz na intimidade do nosso coração, para a gente poder gerar essa paz, distribuir a paz. Como nós somos instrumentos de Deus aqui na Terra, que nós sejamos instrumentos da paz, como já nos ensinava na oração atribuída a São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor.
Olha que bonito, né? Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Onde houver o desespero, que eu levo a esperança. Ah, Senhor, tão bom isso, né? Isso é ser gentil. Entre as paredes do lar, Deus situou a nossa primeira escola. Ela insiste e persiste com razão, porque o lar é a nossa primeira escola. É ali onde a gente deve exercitar essa gentileza, essa tolerância, esse perdão. Mesmo que não seja aquela coisa perfeita, gente. Às vezes eu falo, Campete, eu tenho maior dificuldade, tenho um parente que eu não gosto muito, não me dou bem, os nossos fluidos não batem. É como Allan Kardec nos explica. Nós não vamos ter afinidade semelhante para com todo mundo. Às vezes a gente gosta mais espontaneamente de um do que gosta de outro. Por quê? Porque tem uma aproximação, tem os gostos, né? Tem as semelhanças, tem as afinidades, a sintonia. Isso é perfeitamente natural. Às vezes você vai perceber que um já faz mais parte da família espiritual e outros ainda não, né? É coisa impressionante. Aí a gente vai vendo o quê? A gente vai aprendendo a exercitar, que nós não vamos guardar rancor, ódio, mágoa, não vamos ferir, não precisa. Também você não vai ser hipócrita, fingir que você vai sair dando beijinho, abraço em todo mundo, e você, né, que não é verdadeiro. A gente tem que ter essa verdade em nós, a gente vai falar sobre isso aqui ainda. Mas é importante que nós, de certa maneira, nos esforcemos, então, para que não fique aquela relação conflituosa e de confronto, porque às vezes o conflito existe por conta das diferenças, da diversidade. Mas isso não justifica o confronto no sentido da gente ir de encontro para brigar. Né? Às vezes essa briga é verbal, a briga é sentimental, psíquica, emocional e às vezes até, né, em vias de regra, e físicas, absolutamente desnecessário, todas elas. Não precisa do confronto. O conflito existe porque nós somos seres que somos diferentes, pensamos diferentes e podemos nos expor e devemos, mas não precisamos confrontar, né, porque isso gera ali enfermidade, vai gerar um desconforto, um mal-estar, e a gente, além do que, vai estar angariando inimizade. Né? Nós estamos aqui para fazer amizades, nós estamos aqui para sermos irmãos uns dos outros. Nós já somos, a gente só precisa reconhecer isso, né? E o exercício da gentileza vai nos levar a essa generosidade que facilita o expandir, né, a expansão do amor. Então, o lar é fundamental para esse exercício. Se não sabemos exercer a tolerância e a bondade com 5 ou 10 pessoas que esperam pelo nosso entendimento e pelo nosso auxílio, debalde, ou seja, em vão ensinaremos o caminho do bem-estar para os outros. Então, precisa exercitar em casa, começa ali. Não consigo ainda completamente com todos. Faça do jeito que é possível. Mas eu estou sendo hipócrita porque eu não estou dando conta, Campete. Olha, eu vou ao centro espírita, eu faço a palestra, ou eu estudo, eu estou agora aqui, né, falando com vocês. Tem um ditado árabe que diz: nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é? É para a gente escutar o dobro e falar a metade. Mas também diz assim: quais são os ouvidos mais próximos da boca que fala? A do próprio falante. Porque o falante falador está falando em primeiro lugar para ele escutar. Por isso que os ouvidos mais próximos são da boca que fala. Porque primeiro a mensagem é direcionada a quem está falando. Então, eu com toda aqui, né, falta de humildade que eu tenho, eu preciso reconhecer que eu estou falando para mim mesmo. Nós não estamos aqui dando lição de moral para ninguém, botando o dedo em risco, nada disso. Não cabe isso no espiritismo, nunca coube e nem caberá. Nós somos irmãos, estamos compartilhando para a gente aprender em conjunto. E é um esforço nosso, coletivo, a gente precisa fazer, cada um à sua maneira, dentro das suas condições, e nós vamos superando. Mas a gente vai ver os passos depois, como vai facilitar um pouquinho a nossa caminhada. Então, vamos estender esses laços de amor para com o nosso próximo aqui. Aí ela vem e dá uma lição maravilhosa. A gente esteve sexta-feira falando sobre o céu e o inferno. A gente não tinha esse conceito ainda aqui rememorado. O livro a gente já leu, releu algumas vezes, mas sempre é bom a gente estar retomando, né? Aqui uma carta materna de Meimei no livro Pai Nosso. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. A gente tinha falado sobre o céu e o inferno, né? Estávamos lá com a Elaine, que está aí nos acompanhando, o pessoal lá de Santa Catarina. Veja que coisa interessante. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. Meus amigos, se nós queremos conquistar, não é, Martinha, os céus? Os céus, seja o terceiro céu, o sétimo céu, o que for, a espiritualidade superior, nós precisamos ser gentis. O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. Quer dizer, o primeiro passo que a gente tem que dar nessa escada ascensional para chegar lá no paraíso, no estado de felicidade, não é? Que a gente sabe que é uma conquista, não é algo que vai ser nos dado de graça, é a gentileza. O primeiro passo é a gentileza, é sermos gentis, é sermos tolerantes, caridosos, pacientes, bondosos. Campete, mas está pedindo demais, né? Não, Deus só pede para nós o que a gente pode dar. Jesus só exige da gente o que nós já temos condições de oferecer.
Os espíritos protetores, nossos anjos de guarda, né, que estão nos ajudando e tudo, que estão nos assistindo, eles têm toda a generosidade, a gentileza de permitir que a gente dê a resposta no tempo da nossa condição. Não vão exigir além do que a gente pode dar. Então, a gente já consegue ser gentil, já conseguimos sim. E aí aprende a ajudar para que os outros te ajudem. E onde estiveres, serás sempre um valoroso operário na edificação do reino divino. Olha que coisa linda. Ela começa lá dizendo, né, se procuras a bênção da felicidade, não te esqueça que o reino do céu começa no próprio coração, e ela encerra. O texto bem escrito é assim, né, tem começo, meio e fim. Aprende a ajudar no auxílio, no benefício, na bondade, na benevolência, não é? Aí para com os outros, é que também nós vamos receber a ajuda dos outros. Gentileza gera gentileza. Onde nós estivermos, aonde nós formos, e nós vamos ser esses valorosos operários, né, na edificação do reino divino, que começa a ser construído no coração de cada um de nós, porque o reino de Deus é algo interno, não é isso? Então a gente vê aqui a participação. A Martim diz, Jesus nos trouxe as maiores demonstrações de gentileza, doando de si a cada um de nós a humanidade inteira. É verdade, Jesus se doou a todos nós, nos dando esses exemplos aí maravilhosos, da humildade, da caridade, da bondade, da gentileza. Jesus era top, e é top. Jesus é o máximo, não é? Por isso é o guia, é o modelo, é o protótipo, é o mestre, não é? É o médico, é o maior de todos, sem dúvida alguma, Martinha. E aí a Márcia fala assim, alimentar a paz e a alegria de viver dentro de nós, para transmitir aos outros. Verdade, Márcia, isso mesmo. A gente alimenta em nós, porque nós aí temos segurança. Não adianta a gente ficar terceirizando a caridade, né? Porque aí você não tem segurança, você não é o exemplo. Se nós conseguirmos já vivenciar, ou pelo menos estamos nos esforçando, a gente já vai poder facilitar esse compartilhar. Porque não é ensinar ao outro, nem propriamente assim transmitindo o sentido como fosse uma osmose. É um compartilhar num aprendizado conjunto. E aí, a gente fazendo isso com gentileza, vai ficar muito mais fácil. Por isso, alimentar a paz. Alimentar é uma coisa constante, não é, Márcia, que a gente tem que fazer. Exatamente. Então, o Sinésio fala, precisamos exercitar a sensibilidade praticando a gentileza. A gentileza desenvolve a sensibilidade. E pela sensibilidade, a gente é levado à gentileza. Tem tudo a ver mesmo, Sinésio. Excelente aí a combinação de gentileza com sensibilidade. Geralmente, a pessoa gentil é uma pessoa mais sensível, né? E a gente vê essa amorosidade, essa espontaneidade nela. A Marcela fala ali do texto e reflexões, maravilhoso mesmo. O texto da nossa querida Meimei é espetacular. A Elaine coloca que o primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza, perfeita lembrança do estudo de céu e inferno. Exatamente, muito obrigada. Ela estava lá, né, participando e tudo. Esse ponto, né, para a gente chegar conquistar o paraíso, né? Na verdade, o céu é um estado íntimo, interno, emocional, psíquico, espiritual. Então vai ser conquistado com esse primeiro passo, que é a gentileza, não é? Ótimo, a Edna está dizendo que está amando o texto, vou comprar esse tipo, pode comprar, tem e-book, tem o livro impresso, fique à vontade, dá para comprar agora à distância também, recebe pelo correio, ou compra o e-book, fica fácil, né? A Elisa está falando, é bem isso, cada um dá o que tem. Tem conteúdos, tem conteúdos, só precisamos nos esforçar um pouco mais. Exatamente, Elisa. Há conteúdos, a gente já tem os conteúdos necessários, a gente precisa fazer um pouquinho mais de força. A questão 909 de O Livro dos Espíritos, aqui eu estou com uma edição quase rara, né? Tão bonita essa edição, uma edição de bolso, comemorativa aqui, dos 150 anos, né? E tem a questão 909, que diz assim, que eu vou pegar exatamente como está redigida, porque é para nós um grande exercício. Diz assim, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Olha que pergunta mais inteligente. Kardec, por isso que é educador, né? Kardec era muito mais que um professor, um educador. Então, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Então, será que nós, né, os seres humanos, temos condições de vencer, superar as nossas más tendências, se a gente se esforçar? E a resposta que a gente, da verdade, dá é sim. E, às vezes, com pouco esforço. Então, a gente já consegue domar as nossas más inclinações, que é como coloca lá no capítulo 17, tem 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec classificando o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. Então, nós estamos aqui exatamente para nos transformar moralmente, que é a metanoia, e estamos aqui num processo de vencer as nossas tendências negativas, as nossas más tendências. E a gente consegue isso aqui fazendo esforço.
usando da vontade. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então é isso exatamente que colocou a nossa amiga. Se a gente tiver um pouco de boa vontade, vai meio caminho andado, já fica tudo mais fácil. Diz Emmanuel que a vontade é o principal capital do ser humano, não é? Então, ótimo. Vamos ver ali, Lucas, a gentileza, a atitude das almas simples que veem o mundo com olhos cheios de nobreza. Esse olhar do mundo, né, com nobreza, com um olhar otimista, um olhar positivo, um olhar alegre, entusiasmado, é fundamental para a gentileza, para a gente espalhar essa gentileza aonde formos, onde estivermos, não é? Quais as turbulências mais perigosas que nos merecem maior prudência, assediam a família a perderem o tato gentil? Olha, a gente vai passar aqui pelos 5 passos. Eu vou passar isso para vocês em 10 minutinhos finais, para a gente ver essa resposta, viu, Lucas? Não é? A Marta fala do livro que é excelente, né, para o Evangelho no Lar, exatamente, né, com as crianças, que é Meimei fala com amor ao coração dos pequeninos, que é esse livro Pai Nosso que a gente mostrou, ok? E a Carmesita está dizendo que Francisco é tornar um hábito. Vamos praticando até que um dia seja prática constante e permanente. Ela está respondendo ali a algum questionamento, né? Exatamente, é um esforço constante. Olha, gente, ninguém está pronto aqui, está acabado, né? Guion Ribeiro, na mensagem espiritual sobre a evangelização, diz: o evangelizador nunca está pronto. Mas não é por isso que vai deixar de trabalhar, porque a gente se apronta trabalhando. Não é? Então, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O que está querendo dizer lá o ministro Genésio, né, quando conversando com o André Luiz, nesse sentido? É que nós vamos exatamente angariando as condições, as competências, com esforço, com boa vontade, usando bem o nosso livre-arbítrio. A gente vai trabalhando, o serviço aparece. Aí vai, olha, continuando trabalhando, fazendo, de repente vai aparecer uma responsabilidade maior. Por quê? Porque a gente vai se preparando cada vez mais. A gente não foge do trabalho como fez aquele, né, servidor que acabou enterrando o talento, por medo, por insegurança. Nós precisamos, de fato, colocar esse talento à prova, né, para a gente poder exercitar. E eu queria que nós só temos 13 minutos, tá? O tempo passa voando, não é? E a gente queria colocar aqui para vocês 5 passos para a gentileza, né? Para facilitar a nossa caminhada. Ah, Campete, é uma receita e tal? Não digamos que não seja uma receita, mas assim, são indicativos que vão bem facilitar a nossa caminhada. Como é que a gente pode ser gentil? A gente já está vendo aqui, né? A gentileza está associada a essa questão de nós sempre procurarmos, né, sermos bons, esforçados, né, respeitosos, nós sermos generosos, não é? Toda essa questão de sermos pacientes, tolerantes, veja, tudo aí está no conceito de gentileza, ele é bem amplo, né? Porque realmente é a caridade em ação. E que traz essa simpatia, essa elegância. Eu me lembro de pessoas gentis assim que nunca me esqueço, nunca me esqueço. É uma coisa tão bonita. A gentileza é algo assim que espraia. Ela é como se fosse uma coisa que assim, naturalmente ela esparge, né? Ela flui. É algo que a pessoa não precisa se forçar para ser gentil, porque a pessoa que se força, né, assim, no sentido de é forjado, é aquela coisa que faz artificialmente, não dá certo. Aí a hipocrisia e tal. Ah, mas eu ainda não sou, então mas nós vamos chegando lá, né? Como é que a gente faz isso? Olha, primeiro passo para a gente ser gentil é nós vermos o lado bom do outro. Então anotem aí. Primeiro passo. Ah, eu ainda não sou gentil, quero ser gentil. Como é que eu faço? Veja o lado bom dos outros. Todo mundo tem um lado bom. Não tem ninguém que só tem lado ruim, não. Porque nós todos somos filhos de Deus. E Deus, que é perfeito, que é nosso Pai, Ele nos criou. E, naturalmente, Ele nos criou para que nós pudéssemos adquirir a perfeição relativa a que fomos destinados por esforço próprio. E colocou dentro de nós, quando nos concedeu a vida e a imortalidade, porque Deus já nos cria, e não é pouco não, e já cria imortal, ou seja, a gente nunca vai acabar, nunca vai ser extinto, nunca vai ser destruído, então sejamos também gentis com os outros e conosco. É a melhor maneira da gente ser feliz. A gentileza é o primeiro passo para o paraíso, onde nós vamos ter felicidade. Mas como a felicidade não está fora, está dentro, porque o reino dos céus não está longe, está perto, está dentro de nós, não está fora, a gente precisa ser gentil. Então, veja o lado bom do outro. Deus está dentro de nós. Nós somos deuses. Nós temos um Deus interno. Então vejamos essa natureza. A nossa natureza é boa.
As pessoas dizem assim, a natureza é neutra. Não tem nada de natureza neutra. A natureza é boa. A natureza leva à evolução, leva ao amor, leva a essa fatalidade que é de nós sempre nos melhorarmos. É isso que existe fatal. Se há alguma coisa determinada, é o seguinte, nós vamos evoluir. Não tem como. Nós vamos mudar para melhor. Não tem como ser diferente. Né? Nós vamos amar. Se não amamos ainda, vamos amar cada vez mais. E isso é que é a fatalidade. Né? Isso aqui, essa questão, então, de nós deixarmos alimentar dentro de nós a presença divina, a presença de Jesus. Abramos um espaço no nosso coração para receber a visita divina desse nosso amigo e irmão querido, que nos acolhe no seu regaço, que nos protege, que nos afaga. Faz um cafuné, né, tão gostoso. Receber um cafuné de Jesus, oh, meu Deus. Tantos amigos espirituais. Aí para dizer assim, que nós somos irmãos menores deles, né? E que Deus é Pai de todos nós. E o próprio Cristo, para nos estimular, disse, vós sois deuses, né? E podeis fazer o que eu faço e muito mais. Imagina, todos nós. Então a gente tem condições. Vamos enxergar o lado bom do outro? Vamos ver o que o outro tem de bom? Todo mundo tem um lado bom, na verdade tem a natureza boa, e vamos então nesse sentido, de ver o lado bom. Um olhar assim otimista, um olhar positivo. Um olhar que vai trazer esperança. Isso já começa com gentileza. É muito diferente dele com um olhar, por exemplo, carrancudo, fechado. Já vou assim, né, num ponto que aquele indivíduo ali não tem, né, a mínima condição. Imagina, né? Não tem nada de bom ali. Não, pelo contrário. Tem tudo de bom que a gente pode encontrar, se nós tivermos olhos de ver, de enxergar. Então, vamos ver o lado bom do outro. Segundo passo, buscar o entendimento. Vamos buscar o entendimento. Não vamos ir para a guerra, não vamos armados. Olha, a gentileza pode desarmar um coração prevenido, assim, no sentido de que ele estava com a prevenção, logo assim, qualquer coisa, se pisar no meu calo, eu vou dar a resposta, bateu, levou, aquela coisa, né, lei de ação e reação, não é nem causa e efeito, e aí, de repente, está todo mundo infeliz. Está todo mundo sofrendo, angustiado, aflito, não é? Ai, meu Deus. Então, busque o entendimento. Vamos buscar a paz e não a guerra, isso é ser gentil. Vamos buscar amar e não odiar, isso é ser gentil. Vamos buscar a união, não a divisão, isso é ser gentil. Nós estamos vivendo momentos, assim, de uma recrudescência do ódio. Os haters que vêm aí acampando, né, no nosso coração, tomando espaço na nossa mente, aprontando tanto como um mau marqueteiro que vem, faz um barulho, faz aquele estrago, depois vai embora, porque ele, no fundo, não tem existência própria. O mal só existe enquanto a gente o alimenta. E a responsabilidade é nossa, diferentemente do bem, que o bem tem existência própria porque vem de Deus, e nós somos corresponsáveis à medida em que o alimentamos, porque aí sim seremos felizes, porque o bem vai existir como já sempre existiu e continuará existindo, apesar de nós. E o tempo é só nosso nesse caso. E Jesus, como governador, vela por cada um de nós para que a gente encontre o caminho, e nós vamos encontrar, estamos encontrando. Hoje nós estamos melhores do que ontem, amanhã estaremos melhores do que hoje. Como somos indivíduos, segundo Emmanuel, Deus só cria originais, não cria duplicatas. Nós hoje estamos na melhor versão de nós mesmos. E, ao final do nosso encontro, daqui a 7, 8 minutos, vamos estar na versão melhorada ainda. Graças a Deus. É isso, buscar o entendimento, a paz, a reconciliação, a conciliação, buscar a confraternização. Isso ajuda demais a gente se desarmar, não é? Porque, inclusive, desarma o outro que poderia estar aí prevenido com essa possível armação para vir num confronto, né? Vem para brigar. Não, nós somos para brigar, não. Nós somos para estar amigos, né? E seja transparente. O terceiro passo para a gentileza, seja transparente. Sejamos quem nós somos, meus amigos, queridos do coração. Sejamos sinceros, leais, honestos, falemos o que falamos com o que pensamos, né? Coloquemos o nosso sentimento para fora com respeito. Sempre. Ninguém tem o direito de ofender, magoar, melindrar o outro. Eu falo tudo que eu penso, dou a quem doer, eu cheguei numa idade que eu tenho que falar, porque senão você não precisa ser mal educado. Não existe idade para má educação. A idade é sempre para a educação. Nós precisamos sempre ser educados. E aí, sejamos transparentes, mas vamos tomar o conceito de Chico Xavier, num balde de amor, a gente coloca uma gota de verdade. A verdade está no coração, mas o amor inunda o coração. E é este balde de amor, uma gota de verdade, que vai nos fazer ser transparentes para sermos gentis. Então,
Quarto passo, doemos o melhor de nós mesmos. Todos nós podemos doar o melhor. Fazer o máximo a nosso alcance, com a nossa competência, a nossa possibilidade. Não precisamos fazer nada além, não precisamos fazer o impossível. Impossível não dá para fazer porque é impossível, mas nós fazemos o possível. Vamos até o limite das nossas forças, capacidades, competências. Campete, eu não consigo fazer muito ainda. Hoje a gente faz um pouco, dá um passo. Amanhã a gente dá um outro passo e assim a gente vai evoluindo. Deus não vai pedir nada além do que a gente pode dar. O sede perfeitos como perfeitos, né, o vosso Pai Celestial, é uma simbologia para dizer o seguinte: olha, faça tudo que estiver ao seu alcance. Recursos não faltarão. Como já foi colocado aqui, nós temos tudo à nossa mão. Nós temos recursos, temos condições, temos apoio e a gente pode fazer, então, o melhor. Doemos o melhor de nós mesmos. Se no primeiro passo a gente vê o lado bom do outro, no quarto passo a gente doa o melhor de nós. E, finalmente, o quinto passo, vivamos com alegria. Como é bom. Alegria, júbilo, boa nova. Boa nova é a boa mensagem, a mensagem da alegria, que nos inova, porque nos transforma, nos renova, nos melhora. É assim que o Evangelho faz, à luz do Espiritismo, trazendo para nós o entendimento, porque toca a nossa mente para esclarecer, o consolo, porque toca o nosso coração para sensibilizar, e a edificação, porque nos toca profundamente o espírito para a transformação moral, para a constituição desse reino de Deus, que vai se implantar na Terra, indubitavelmente, já está se implantando aos poucos, a começar pelo coração de cada um de nós. Vivamos com alegria, sejamos otimistas, esperançosos, deixemos que Deus se manifeste na nossa intimidade, como a palavra entusiasmo significa. Entusiasmo que seria dentro, né? Tus, Deus em grego, e aí ismo, sistema. Entusiasmo, sistema de Deus dentro de mim. Quando eu deixo esse Deus interno se manifestar, eu estou sendo generoso, eu estou vivendo com alegria. A vida é uma bênção que merece ser vivida em todos os sentidos, com harmonia, com equilíbrio, com gentilidade e gentileza. Quantos exemplos de gentileza a gente não encontra? Eu só queria deixar um aqui, porque o nosso tempo já vai encerrando, de uma querida amiga, eu recebi da Luziane, lá da Bahia, me mandou, sabendo que o tema era este, uma reportagem. São 10 casos de gentileza. Vocês procurem, por favor. A gentileza, 10 casos que transformam a vida das pessoas, exemplos de gentileza, tão lindo. E aí a gente tem lá um exemplo de uma amiga, colega, inclusive espírita, de Rondônia, em que ela, percebendo os transeuntes, as pessoas necessitadas, às vezes, né, aqueles carentes mesmo, de rua e tudo, e alguns deles até com problemas de rins por conta da própria água, ela instalou um bebedouro. Então, à margem do muro da sua casa, botou um bebedouro com uma água fresquinha e potável, evidentemente, que o bebedouro é disponível para qualquer um tomar água. Olha que coisa simples, né? E tão assim significativa. Quantos gestos de gentileza a gente pode não ter, né? Como aquele indivíduo que compra uma calça para um necessitado e o rapaz que atendeu, né, que era o dono da loja, no caso, fica sensibilizado e acaba ofertando um emprego para esse rapaz que trabalhava à rua, vendendo ali os quitutes e tudo mais. Gentileza vai gerando gentileza, vai despertando, e o mundo está cheio de exemplos. A natureza é uma expansão de gentileza e a gente precisa aprender a ser gentil também, né, com os vegetais, com os animais, com os nossos irmãos todos, os nossos irmãos seres humanos, a gente ser gentil, porque quem é gentil vai dar o primeiro passo para a conquista do paraíso. Então, ver o lado bom do outro, a Elisa fez o resumo ali para nós. Primeiro passo, ver o lado bom do outro. O segundo passo, buscar o entendimento. O terceiro passo, sejamos verdadeiros, sejamos transparentes. O quarto passo, sejamos aqueles, doemos o melhor de nós mesmos, isso, né? E o quinto, sejamos alegres, vivamos com alegria, exatamente isso, Elisa. Aí nós temos alguns indicativos, alguns passos que podem facilitar o nosso processo de gentileza. Tá certo? Nós vamos fazer um artigo sobre esse assunto, temos alguns podcasts e já fizemos algumas palestras, e a gente, quem sabe, prepara um livro mais para frente, né, que alguém está sugerindo, porque é um assunto que merece, de fato, né? E eu queria agradecer, queridos amigos e irmãos do coração, a gentileza da paciência de vocês, de terem me escutado, de estarem aqui compartilhando esses momentos tão preciosos em que a gente sente a presença de Deus habitando o nosso coração.
a assistência dos amigos espirituais, com tanta generosidade, a quem a gente agradece do fundo do coração. Queria desejar a vocês um abraço virtual. Receba o meu abraço virtual, do fundo do meu coração, com as melhores vibrações que eu posso expressar, e recebam também um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia, obrigado aí pelos nossos amigos, organizadores, que a gente agora chama para o encerramento deste nosso momento. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais. Geraldo, é nós que agradecemos essa gentileza que você teve para com todos nós que assistimos, né? Esse tema aqui que nos abraça e que precisa ser, né, trabalhado em todos nós. Eu quero apresentar para vocês o nosso querido Geraldo. Deveria ter feito no início, mas como a gente ainda está aprendendo a trabalhar com a virtualização, as palestras online, né? Geraldo Campetti, que é o vice-presidente da FEB na área de divulgação doutrinária, coordenador da FEB Editora, autor, palestrante e apresentador de programas na FEB TV. Tem o Instagram, @Geraldo Campetti, seguem ele lá. É realmente um trabalhador. Eu quero expressar aqui a gratidão, né, pela palestra, pela gentileza que ele teve para com todos nós essa noite, e dizer que realmente é um tema que a gente precisa trabalhar em nós, no dia a dia. Muito obrigado, Geraldo Campetti, obrigado à Espiritualidade Amiga, e que Jesus possa nos abençoar. Eu vou agora para os recadinhos finais, para a prece final. Sigam o nosso canal, vamos buscar as palestras, vamos buscar a codificação da doutrina espírita para aprender cada vez mais, né? E que esses 5 passos da gentileza possam nos transformar em pessoas melhores. Uma boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a todos pela divulgação, pela preparação dessa palestra, e deixo aqui o meu enorme agradecimento a todos. Muito obrigado, e que Jesus possa nos abençoar essa semana que se inicia e abençoar as nossas vidas. Eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Alcione, para a nossa prece final. Boa noite a todos, queridos companheiros, irmãos do mesmo ideal. Neste momento de luz e de paz, só nos resta agradecer a Deus, nosso Pai, essa fonte eterna de amor, de sabedoria, de beleza. Agradecer por essa grande oportunidade de recebermos esta fala tão maravilhosa do nosso palestrante Geraldo, e nós queremos pedir que Deus possa abençoá-lo com a saúde, com a paz, com a harmonia e com as infinitas alegrias no coração. Agradecemos, Senhor nosso Deus, por todas as bênçãos recebidas, desde o ar que respiramos, até o alimento que ingerimos, a saúde do corpo físico, o lar coroado de bênçãos. Por tudo, Senhor, o conhecimento da doutrina espírita. São dádivas que nós temos que expressar a nossa gratidão. Gratidão, Senhor, por essa noite, por estarmos juntos, imbuídos no mesmo ideal, de esclarecimento, de instrução para a nossa mente, para o nosso espírito. Nós queremos agradecer, Senhor, de coração, nos dirigindo agora ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, o Senhor que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor que é o médico das almas, nós queremos convidá-lo, Senhor, que venha estar conosco em nossos lares, acompanhado dos nossos ceareiros da luz,
para que todos nós possamos receber o seu toque maravilhoso de luz e de paz. Nós possamos receber o passe libertador. Então, neste momento, que possamos abrir os nossos corações para receber Jesus na nossa casa, com amor, com humildade, com simplicidade dos nossos atos. E pedir também a Jesus e a espiritualidade amiga que possa fluidificar as nossas águas, transformando-a num remédio salutar, no elixir poderoso, para que nós, ao ingerirmos esse líquido tão precioso, possamos nos sentir curados das nossas mazelas físicas e espirituais. E com essa certeza, Senhor Jesus, que temos da sua presença em nossas vidas, nós vamos orar a prece que o Senhor nos ensinou, pedindo permissão para encerrar esses momentos de luz e de paz em nossas vidas, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Pois só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para todos sempre. E que assim seja. Muita luz e muita paz a todos os corações.